Olá, meu nome é Larissa Galvão Fontes dos Santos, eu sou graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa e hoje eu venho apresentar como primeira autora o trabalho intitulado Classificação Climática de Novais no município de Viçosa, em Minas Gerais. Como segundo autor, temos o professor doutor Edson Soares Fialho. Bom, na introdução a gente traz uma pequena contextualização da temática que mostra, que os avanços tecnológicos eles auxiliaram para o detalhamento dos estudos do clima em diversos locais do globo, proporcionado sobretudo pela classificação climática, que permite esse entendimento em escalas, desde a escala zonal à escala local, com níveis de detalhamento antes dificilmente alcançado. Então, como objetivo do presente trabalho, a gente tem, como parte do projeto de monitoramento do clima urbano de Viçosa, o objetivo de produzir um mapa de unidades climáticas na escala mesoescalar. Viçosa é um município que tem a sua população total de 72.220 mil habitantes, com estimativa, segundo o IBGE, para o ano de 2020, de 79.388. Ela está em Viçosa, está inserido no domínio morfoclimático dos mares de Morros, e seu clima, de acordo com a classificação de Köppen, é o tropical de altitude, em que ele tem verões e invernos bem definidos, com verões quentes e chuvosos e inverno frio e seco. E o município apresenta uma variação de altitude de aproximadamente 600 a 970 metros, com morros em formato de meia laranja, o que dá a característica do sítio urbano da cidade acidentado. Na metodologia, a gente utilizou como técnica de classificação climática a classificação climática de Novais, em que ele divide hierarquias em 8, sendo as zonas climáticas, climas zonais, domínios climáticos, subdomínios, tipos climáticos, subtipos, mesoclimas e topoclimas. O presente trabalho visa alcançar desde a escala da zona climática ao mesoclima. E as principais variáveis que Novaes utiliza para essa classificação é a temperatura média do mês mais frio, a contagem de meses secos, a influência de sistemas atmosféricos, a formação de geadas, o uso do solo, a análise geomorfológica para delimitação e caracterização das unidades climáticas. Como materiais, foi utilizado para o presente trabalho dados do Chelsea, que fornece dados de média de temperatura do ar e precipitação mensal dos anos de 1979 a 2013, dados também da Estação Meteorológica da INMET, sediada na Universidade Federal de Viçosa, cartas sinóticas disponibilizadas pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil para observar a atuação das massas de ar, um modelo digital de elevação, SRTM, e dados de compartimentação geomorfológica do Brasil, adquiridos no IBGE, além de um raster de uso e cobertura da terra do projeto MAP Biomas, na coleção 2020. Como o programa utilizado para espacialização dos dados, tratamento, análise, foi utilizado o ArcGIS Pro, e para a determinação de meses secos importantes para a pesquisa, foi utilizado, como sugerido por Novaes, planilha de balanço hídrico dos centelhas. Esse balanço hídrico foi realizado a partir de 545 pontos distribuídos pelo município de Viçosa, em que a gente usou para retirada de dados de temperatura do ar e precipitação mensal, e posteriormente colocado na planilha para a determinação dos meses secos no território de Viçosa. Em resultados, a gente trouxe primeiro uma caracterização da hypsometria do município de Viçosa, em que pode ser observado feições de destaque, sendo elas as de maior altitude, sendo os espigões, de 800 a 970 metros, no sentido sul, sudeste, sudoeste e oeste do município. Temos também uma segunda feição de espigões isolados e áreas planas e de várzea, que ocupa o vale dos rios Turvo Sujo e Turvo Limpo, sendo áreas planas e compreende, além dos principais rios, seus afluentes. Na figura 3, a gente tem a temperatura média do mês mais frio do município de Viçosa. Esse mês se configura como mês de julho, e essa variação de temperatura foi de 17,7 a 18,9 graus Celsius, que a gente pode observar a influência das feições do relevo nessa distribuição da temperatura em Viçosa, em que as porções mais altas, caracterizadas pelas feições de espigões, apresentam temperaturas mais amenas,
que elas variaram de aproximadamente 18,1 a 17,7, enquanto as áreas de várzea, as áreas planas, configuram o fundo de vale dos rios Turvo Limpo, Turvo Sujo e seus afluentes, alcançaram temperaturas de até 18,9 graus. Bem como a precipitação, a gente consegue também observar essa influência do relevo na sua distribuição. Na figura 4, a gente tem a precipitação média do mês de julho do município de Viçosa. A gente escolheu esse mês apenas para ser representativo da distribuição da precipitação, em que a gente observa que nas feições de maior elevação do município, caracterizado como espigões, a precipitação alcançou de 19 a 25 milímetros, enquanto nas áreas dos fundos de vale alcançaram apenas 12 milímetros de precipitação. Aqui a gente tem um quadro síntese das principais caracterizações das unidades climáticas encontradas em Viçosa, de acordo com as hierarquias. Primeiro, na zona climática, Viçosa se encontra como zona climática quente, caracterizada pela sua faixa latitudinal. Clima zonal quente, com temperatura média do mês mais frio de 15 graus a 22,5 graus Celsius. Os domínios encontrados em Viçosa se fizeram em tropical e tropical ameno. Tropical, porque sua temperatura média no mês mais frio foi igual ou maior que 18 graus Celsius, enquanto tropical ameno, nos locais encontrados nas porções de maior elevação do município, as temperaturas variaram de 15 a até 17,9 graus Celsius, caracterizando como tropical ameno. Os subdomínios, realizados a partir da contagem de meses secos, caracterizou que Viçosa possui dois, sendo o seco e o semisseco. O seco, sendo de 8 a 11 meses secos, especializados nos fundos de vale, e de 6 a 7 meses secos, sendo semisseco, em que alcançou a maior parte do território de Viçosa. Como tipo climático, Viçosa se encontra no tipo meridional, que, de acordo com Novaes, é caracterizada pela atuação de massas de ar, como a zona de convergência do Atlântico Sul, a alta subtropical do Atlântico Sul e a massa polar, com a ocorrência de pelo menos uma geada no período de 30 anos, com temperaturas absolutas abaixo de 3 graus. Quanto ao subtipo climático, Viçosa se encontra em patamares do Alto Rio Doce, caracterizados a partir da compartimentação do relevo realizada pelo IBGE. Enquanto na nossa última hierarquia de análise, aqui proposta, os mesoclimas, em Viçosa foram delimitados 26 mesoclimas, em que as pequenas feições do relevo apresentaram grande influência nessa determinação no território de Viçosa. Então aqui a gente tem o nosso mapa síntese da classificação climática de Viçosa. E a gente pode observar 3 grandes unidades que foram delimitadas para o município, sendo tropical semisseco meridional, dos patamares do Alto Rio Doce, que se configura na cor alaranjada e que abarca a maior parte do território de Viçosa, tropical seco meridional, dos patamares do Alto Rio Doce, que perfazem, sobretudo, algumas extensões dos fundos de vale, e o tropical ameno semisseco meridional dos patamares do Alto Rio Doce, que pegam pequenas porções, representadas pela coloração verde, nas porções de maior altitude do município. E a sua delimitação de mesoclimas, observados no mapa a partir da identificação por algarismos romanos. No quadro 2, temos a síntese da caracterização dos mesoclimas de Viçosa, em que foram delimitados a partir do uso e cobertura da terra, a altitude média em metros, a temperatura média do mês mais frio, a determinação de excedente hídrico, déficit hídrico e precipitação total anual em milímetros e a espacialização dos meses secos. A partir da realização da presente pesquisa, é importante destacar quanto o relevo se apresentou como forte influência na distribuição das características do clima no município de Viçosa, em que, por estar inserido nessa morfologia complexa, ele resultou em subdivisões de 26 mesoclimas, mostrando que talvez seja importante continuar essa classificação para adentrar na última hierarquia de análise, sendo os topoclimas. Que as principais referências utilizadas no trabalho, e sobretudo para essa apresentação. E obrigada!